iniciando. Deixa Aí eu... iniciou. Começou, beleza. Consente, blá, blá, blá. Pô, bom, quem vai provavelmente assistir a gravação depois é o Gabriel, então já vou deixar no jeito aqui. A gente começou agora, Gabriel. Eu tô começando explicando aqui um pouco melhor o que nós fizemos aqui no Sprint 1 da solução. Como é que a gente chama isso? Da ES, né? O Enterprise Solution. Da Challenge. UVisa. É o Challenge da UVisa. É mais fácil chamar de Challenge. Então, essa foi a arquitetura proposta, tá? Então, eu fiz aqui um esquema onde a gente coloca como orquestrador central de tudo ali, do chatbot, dos passos e do que puder, usando o N8N, tá? Então, o N8N, ele é um low code / no code, para falar a verdade, de orquestração de processos, tá? De organização ali, automação das coisas. Então, ele encaixa como uma luva aqui. E ele tem um esquema de hooks, de gatilhos, ele funciona com um esquema de gatilhos com canais, tá? Então temos aqui, eu quero focar um pouquinho nisso aqui, porque isso é importante. Temos aqui o WhatsApp, o Web e Telegram, que é o que eles pedem lá, tá? O N8N tem conector para esses três caras. Apesar que a gente vai ter que explorar um pouco como que a gente vai trazer o WhatsApp para cá, porque vai ter que criar uma conta WhatsApp Business e tudo mais. Então, talvez para essa próxima fase agora, esse Sprint 2, a gente fique no canal que for mais fácil. Vamos escolher qual dos três aqui é mais fácil. Talvez seja o Web, tá? Ou o Telegram, nunca testei, eu nem tenho Telegram, para falar a verdade, então não sei dizer. Mas a ideia é vamos tentar pegar um canal. Meio chatinho, cara. Telegram é meio chatinho, vai ser melhor Web mesmo. Talvez o Web, fazer uma web meio básica ali para simular como que seria o web chat dentro do site da Uvisa, tá? Beleza. Chat GPT, joga lá, gera para mim, sei lá, uma IA da vida, e isso vai ser isso. Uma aplicação React, provavelmente, sei lá, e ela vai ser a conversa, ela entende que ela talvez embarque tem que estudar a documentação do N8N para entender como é que embarca um web chat para ele entrar como canal aqui, tá? Talvez seja mais fácil do que parece, talvez só referenciar lá o endpoint do N8N, que aí ele traz o web chat já para... Ele faz um embed lá no site. Talvez seja isso, se for isso mais fácil ainda. Tá? Mas eu não conheço profundamente o N8N, eu conheço bem por alto, assim, tá? Brinquei um pouco, fiz uns tutoriais, aí achei ele bem bacana, você tem uma experiência bem interessante, ele é bem visual, assim, como as coisas se conectam. Eu a mesma visão que você, cara. Então por isso que eu optei por ele, porque eu acho que assim, a gente fica menos ali no código, eu acho que é um negócio mais, talvez, até fácil para mostrar, para documentar depois, a gente tira os screenshots, joga na documentação, entendeu? Já pensando adiante e simplificar a nossa vida. O meu foco, quando eu pensei nessa solução, foi, cara, vamos simplificar a nossa vida. O mínimo que a gente precisar para atender os requisitos. Eu não estou aqui para fazer solução de graça para empresa nenhuma, a gente sabe disso. Eu estou aqui para tirar nota, que a FIAP não me escute. Mas é verdade. Então, cara, que eu ouvi pessoas falando isso durante o evento não é pouco. Cara, porque, cara, também não dá. Porque, não, na moral, isso aqui que eles estão pedindo é uma soluçãozinha pesada, não é uma soluçãozinha qualquer, cara. E eles estão... A primeira ES. Bem pesada essa aqui, não é... Mas, enfim, não é o fim do mundo também. O que acontece? Esse cara vai ser o orquestrador, o N8N. Então, ele orquestra a interação do usuário final, que vai ser, por exemplo, via web, com vamos chamar de chatbot por costume, tá? Não é bem um chatbot, é que a palavra é mais fácil. Isso aqui é um agente de IA que é um passo adiante, um passo além de um chatbot simples, tá? Não é um cara de decisão pura, é um cara de contexto, tem um LLM por trás, tal. Então esse cara vai estar rodando no serviço lá dentro. Vai ficar num container, alguma coisa, a gente vai decidir como que vai colocar isso para expor. O N8N vai falar com ele. Eu fiz uma ligação direta aqui entre o N8N e o chatbot, mas talvez essa ligação nem exista, tá? Talvez seja tudo via REST. Aqui, por que eu deixei essa ligação e deixei ela two-way? Para deixar um canal de comunicação aqui. Talvez o chatbot, quando devolver alguma coisa, uma resposta, ele o faça direto no N8N. Mas aí a gente só vai saber com certeza depois de entender como o N8N se encaixa aqui
com mais fidelidade, tá? De qualquer forma, esse caminho aqui existe. API Gateway é um cara que fica no centro de tudo aqui. Então ele vai expor as APIs da solução. É meio complexo criar isso aqui, tá? Então a minha ideia é que eu até li algumas vezes o enunciado do Sprint 2 para a gente talvez não precisar ou fazer o mínimo possível de um API Gateway, tá? Porque você tem várias maneiras de expor eu tenho experiência com API Gateway, tá? O próprio AWS API Gateway mesmo. Você tem algumas maneiras de estruturar o back-end dele. Ele já facilita muito a vida da gente, porque ele faz a parte de autenticação, controle de acesso e tudo mais, já os códigos HTTP. Então, para API REST, esse cara é bom, fantástico. Só que você precisa plugar ele em um back-end, em alguma coisa que vai te processar essas requests, essas solicitações. Eu ainda preciso decidir, talvez a gente faça isso aqui tudo com Lambda, então, para cada solicitação tem uma função Lambda para atender, a gente vai ter aí um 100% serverless. Eu deixei isso aberto na documentação aqui para eles também, tá? Deixei como indefinido ainda no Sprint 1. Mas isso é flexível. Pode ser uma VM, pode ser um container lá no EKS, que é mais fácil, que você não precisa cuidar do Kubernetes como um todo, você só joga um container lá com a aplicação escutando na porta, e aí ela pode ser o que for do outro lado, dentro, né? Mas ela vai responder as solicitações aqui do API Gateway. Muito, muito bem. O API Gateway, o back-end dele está dentro desse quadrado aqui. É para simplificar, porque senão senão esse desenho ele ia ficar explodido, muito complexo, tá? Eu não tinha tempo e não vi nem necessidade de explodir nesse nível de detalhe, tá? Aí entra naquela questão de, cara, não vou ficar fazendo projeto de graça aqui para as empresas, não. Se a Ilvisa quiser, ela me contrata para fazer isso aí. Não vou dar o 100%, entendeu? Porque senão aí faço a vida, né? Eu acho que o Samuel levou a sério na última etapa, porque só lembrando que a gente vai ter mais um Enterprise Solution no fim do ano que vem, e vai ser mais uma chance de ganhar 5 mil. Então, no último sprint, eu acho que eu vou querer me dedicar um pouco, mas por hora, cara, eu acho que vale a pena só fazer de fato o que está sendo pedido e nada mais. Falando nisso, a CS a gente ganhou 3 mil, então. Então, eu acredito que foi 3 mil, só não tenho certeza do porquê. O Murilo, o carinha que tava lá no grupo, tava sentado junto comigo conversando, ele foi conversar com o Godoy e ele falou que era 5 mil, 3 mil e 1 mil. Porém, na hora da premiação, tá, tinha aqueles cartões gigantes lá e tudo mais, e eu tinha visto um azul, que é igual ao nosso skate, com 2 mil apenas. Então eu acho que pode ser 2 mil e não 3 mil, e o Godoy se confundiu. Porque assim, o Godoy, o que ele mais fazia é passar a informação errada. É complicado. Não sei se ele tem vários cursos, sei lá, mas que seja, ganhamos alguma coisa, tá bom. Já é interessante. Voltando aqui. Bom, o API Gateway, você está vendo que ele está no centro de tudo, tem um monte de seta apontando para ele. Significa que ele vai ser o hub central das solicitações. Tudo que é sistêmico, tudo que é. Cara, o chatbot, ele não. O chatbot, né? Eu chamando de chatbot. O agente, ele não resolve as coisas sozinho, ele precisa interagir, ele precisa saber status do documento, essas coisas, então ele vai fazer isso via API Gateway, tá? Então a gente vai expor endpoints aqui no API Gateway, a gente precisa desenhar essa API ainda, tá? Expondo esses endpoints, e eu acho que isso não vai ser ainda pelo menos de forma completa, não vai ser assim para o Sprint 2, tá? Precisamos focar no mínimo possível que a gente precisa para o Sprint 2 funcionar, tá? Já vou entrar nele daqui a pouco. Mas só explicando os componentes. Então tá o agente aqui, tem um LLM por trás, vamos decidir qual vai ser. Ele faz toda a contextualização, memória, e ele consegue, junto com o N8N, decidir quando que vai ser feito fallback para o humano, que ainda não existe nesse sprint. Mas aqui ele vai interagir com o resto das coisas via API Gateway. Muito bem. Aqui em cima a gente tem um serviço de OCR. Ele é um cara meio separado da solução, tá? É um bloco, pensa assim. Esse sistema de OCR ele vai ser usado para fazer reconhecimento de informações nas imagens e nos PDFs que são enviados durante a conversa com o cliente. Então, o cara vem aqui, em algum momento, vai passar aqui pelo canal, no N8N, e vai começar a conversar com a gente. Aí a gente, beleza, manda aí o teu documento, sei lá, tua foto do passaporte.
Quando o cara manda foto do passaporte, o N8N intercepta isso e aí ele manda vir uma action, não sei se é action que chama no mundo do N8N, precisa lembrar. Ele vai chamar uma API REST, que é uma API que a gente vai expor aqui, e ele vai fazer o post desse documento, né? Aí desculpa, ele vai primeiro salvar direto no S3, por isso que ele tem essa seta aqui. Então, ele tem um conector com S3, tá? O N8N, então ele vai pegar o arquivo, opa, vou salvar aqui no bucket, que a gente vai expor aqui no S3, vai dar permissão para ele certinho, e ele vai fazer uma chamada no API REST aqui, dizendo que, cara, fiz isso. Fiz o upload de documento para verificar. Talvez nem precise dessa chamada especificamente, porque o S3 tem um sistema que ele gera um evento quando você faz o upload de um arquivo. Eu posso capturar esse evento direto aqui numa Lambda. Então, o que você está vendo aqui, serviço de OCR, não é uma caixa só. Você tem vários componentes trabalhando ali numa orquestra. Certo. Então, a função Lambda vai pegar esse... Opa, tem um documento novo aqui. Então, o que ela vai fazer? Simples assim. Ela vai pegar aquele documento, trazer para a memória para processar, vai usar o Textract e o Comprehend, são serviços da AWS também, que vai chamar internamente, e ela vai pegar as entidades ali, vai entender qual é o nome da pessoa, os dados que estão na foto do passaporte, por exemplo, tá? E vai devolver isso, tá? Como é que ela devolve isso? Tem várias maneiras, por isso que eu coloquei o Event Bridge, SQS, SNS e Lambda, porque a própria função Lambda ali, ela pode postar o resultado disso em uma fila SQS, e ela pode usar o SNS para já fazer o envio do e-mail automatizado, tá? Que pede no Sprint 2, inclusive. Por isso que eu deixei os dois aqui, tá? Mas vou postar numa fila SQS. Não sei se vocês estão familiarizados com arquitetura orientada a evento, mas é mais simples do que parece. Tipo, eu posto um... O Gabriel deve estar a par disso. Eu posto eu tenho uma fila de processamento, que é no Certo. SQS, né? E aí eu vou postar lá uma mensagem nessa fila. Olha, documento ID tal, sei lá, caminho tal, não sei o quê, tá, o status dele é que tá extrair as informações. Aí vai um payload, um JSON nessa mensagem, sabe? Esse payload vai para essa fila e precisa ter alguém processando essa fila, tá? Para poder responder, nesse caso, ao N8N. E aqui nós temos várias opções. O que eu pensei para simplificar a vida é esse lambda, a gente pode plugar um outro lambda, que é uma funçãozinha também, que vai pegar esse resultado e devolver para o S3. Vai jogar lá num arquivo .json no S3, por exemplo. Porque aí o N8N vai pegar esse resultado, vai pagar, aí seria o próximo passo do workflow ali no N8N, né, no desenho. Aí ele vai pegar o resultado, vai capturar, vai fazer o parsing daquele JSON, ele já vai saber, opa, legal, então aqui esse documento é do Marcos, essa aqui é a data de expiração do passaporte, todas as informações que eu preciso para seguir com o processo, né? Quando ele tem tudo isso, aí ele vai fazer uma chamada REST aqui no API Gateway, entendeu? Tudo isso está acontecendo também, tudo que bate no API Gateway, esqueci de avisar, tem um banco de dados aqui embaixo, o MongoDB, tá? Então vai salvar num banco de dados NoSQL, tipo, para ter um histórico, porque o agente de IA vai usar esse histórico também para ele conseguir dar continuidade na conversa, tá? Assim, alto nível, tá, gente? Aqui tem um monte de coisa que tem vários caminhos para seguir, mas eu estou tentando abstrair o máximo. Esse serviço aqui está bem desacoplado, eu diria assim, tá? É S3 de um lado e fila SQS do outro. É desacoplado. Bom, que mais eu tenho aqui? A gente pode simular, que a gente não vai ter acesso a isso, mas em serviços de negócio, a gente tem lá o CRM do cliente, para ter as informações do cliente, para saber se o Marcos realmente é um cliente. A gente pode ter agendador de tarefa, pode ter uma série de coisas aqui por trás que está dentro dessa caixinha sistema de negócio do cliente, tá? Eventualmente, dependendo do endpoint que bater aqui, eu vou precisar bater nesses outros serviços, mas isso a gente vai mocar. Eu não vou criar nenhuma API para simular para simular serviço de negócio do cliente. Então, a ideia aqui é deixar isso mocado. O desenho existe, maravilha, mas aqui vai ser, se bater numa função que precisa, por exemplo, teoricamente, vai bater num serviço de e-mail do cliente, tipo um SendGrid, por exemplo,
da Twilio, que a gente contrate, eu não vou fazer essa integração na proposta aqui, né? E eu vou mocar. No mocar, o que eu posso fazer? Posso devolver para o N8N aqui, e o N8N tem o serviço de enviar por e-mail. É um dos motivos de usar N8N é isso, tá? Que ele tem todas as caixinhas, todos os bloquinhos que a gente precisa para fazer esse fluxo funcionar. Se bobear, o N8N já tem até esse cara aqui do OCR. Eu não cheguei a pesquisar a fundo, tá? Mas fica a ideia para dar uma pesquisada também, porque talvez a gente escape de alguns desses componentes usando só o N8N. Entendeu? Cara, honestamente, eu vou dar uma olhada depois, porque quanto mais a gente puder reduzir tudo isso aí, vai ser melhor. Exatamente. Isso é uma coisa que eu não tive muito tempo de debruçar nisso desse jeito, tá? Eu fiz isso aqui basicamente num dia para o outro, em poucas horas, e no meio de uma corrida desgranhenta, cara. Então, tipo, tentei representar um pouco aqui do que seria, para a gente ganhar uns pontinhos também, uma ideia de solução escalável também, que eles estavam pedindo isso, né? Tem que ser escalável, tem que ser robusta, segura, tem toda a questão lá de privacidade de dados, uma série de coisas. Beleza. Mas na prática, para a gente montar algo a nível de prova de conceito, não tem sentido a gente desenvolver esses componentes todos. Se a gente conseguir escapar do gateway, do API Gateway, já vai ser lindo. Tá? Porque aqui tem trabalho. O API Gateway é chatinho, cara. E no final, esse cara também não está ainda no sprint 2, eu acredito que isso aqui seja só sprint 3, tá? Pela lógica. Mas a gente vai precisar criar um console do operador que interaja lá. Aí sim o API Gateway vai pesar, porque ele vai precisar interagir exclusivamente via REST com o API Gateway para fazer o login, logout, para poder pegar as tarefas, enfim, que é o usuário, essas coisas. E pegar o status dos jobs, pensa, dos trabalhos. Por hora, agora vamos entrar aqui no enunciado, né? Por hora que a gente tem no sprint 2, protótipo funcional avançado. Eu nunca vi isso chamar avançado, mas tudo bem. Ou seja, algo que funcione, que eu mostro. Aí, um protótipo funcional avançado. Porque se é um protótipo, para mim não é avançado, mas tudo bem, eu não vou questionar. É protótipo. É um jeito de falar, eu quero um sistema próximo da produção, mas eu não quero escrever isso. Mas caguei, vai ser uma POCzinha, mostrar, porque aqui lá ele vai desenrolando melhor, vai fazendo mais sentido. Bom, ele precisa receber, classificar e automatizar documentos. Então, é focado muito no trabalho de OCR ali, do serviço de OCR. E além de aprimorar a experiência do atendimento, usando IA generativa, NLP, RPA e visão computacional. Porque tudo faz parte, né? O cara vai entrar, vai falar com o agente de IA, então tudo isso usa IA generativa e NLP, RPA para poder enviar as notificações e automatizar a parte da identificação de documento, e visão computacional é o OCR em si, né? É entender as imagens e extrair informações a partir delas. Bom, transformar documentos em tarefas, que é o que o serviço de OCR vai fazer, vai enfileirar lá e tudo mais, e isso, idealmente, seria legal a gente trazer isso para o N8N também, tá? Simulando o fluxo real de atendimento. Ok. Desde o recebimento de arquivos, então o cara manda lá comprovante de formulário, passaporte. A gente pode pegar 1 ou 2 documentos padrão para a gente não complicar muito a vida, tá? Pega lá foto de passaporte. Oi? Essa questão de OCR, se não bem honesto, é até uma parte fácil, né? Comparado a todo o resto. Ela é mais encapsulada. Não é fácil o CR é meio chato, mas se você limitar os documentos que você processa, a vida fica bem mais fácil. Eu tenho clientes com OCR, por exemplo, né? A solução que eu trabalho faz OCR também, a gente usa serviços da AWS. E é meio imprevisível o arquivo que o cliente vai enviar. Ele pode enviar uma foto da tela, às vezes, do documento, aí começa a ficar bem complicado. Mas se você padronizar isso na POC, fica fácil. O cara vai mandar sempre sei lá, um formato, uma foto do passaporte, algo simulado, e aí fica mais tranquilo para a gente. O que vai ser o que vai entrar realmente no sistema. Você vai usar isso e se não for isso, dane-se. Não é o que eu falei que vai funcionar. Isso, exatamente. Porque começa a complicar quando você expande isso aí, cara. E a gente precisa fazer um videozinho de até 4 minutos no final mostrando funcionando. Então, no máximo 2 tipos de documento. Também tudo bem, tá ótimo. Pode ser um comprovante, um formulário, alguma coisa. Vamos pegar o que seja mais fácil para nossa vida.
E aí tem uma prévia de fluxo aqui, né? Confirmação do recebimento. Então, o bot vai falar, recebi o documento, beleza, vou processar, e direcionamento do caso, tá? Aqui vai ser mais um tipo, talvez uma resposta simulada, dizendo, aqui senhor Marcos, aqui eu consegui extrair esses dados aqui dentro da imagem, a gente vai ter uma bifurcação ali, se está tudo certo ou não está. Entendeu? Porque aí vai ter a bifurcação no desenho do N8N mesmo. Tem o caminho de cima, tenho todas as informações na imagem que o cara mandou, e tem o caminho de baixo. Não tem tudo, manda de novo. Entendeu? E aí ele volta lá. Então é um desenho de workflow mesmo que é feito dentro do N8N. Tá? Ele até chama de chatbot aqui. O propósito deve unir chatbot, pipeline de automação e arquitetura de integração dos componentes da plataforma. Cara, validando na prática o funcionamento do ecossistema e o Visa. Quando eu li isso aqui, eu achei esquisito, porque eles querem basicamente tudo funcionando aqui. Mas não é o que eu entendi conforme eu fui descendo mais. Então, vamos seguir. O Visa busca otimizar os atendimentos de emissão de vistos, serviços consulares, através de tecnologias cognitivas, blá, 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 blá. Nessa etapa, o objetivo é consolidar a arquitetura do pipeline, estruturando o fluxo completo desde o recebimento de documentos até o encaminhamento automático. Como eles repetem a mesma coisa, né? O sistema deve ser capaz de, vamos lá, isso é importante, receber documentos enviados por usuários. O cara manda via chatbot ou upload simulado. Isso é interessante, porque lá embaixo ele não dá essa opção. Aqui em cima ele dá. Interessante, porque dá a entender, quando eu leio aqui, que eu não preciso desenvolver o chatbot. Eu posso simular upload. Simular upload é totalmente diferente. Eu posso ter uma caixinha, faz o upload aqui do documento, pum, cai no S3 e vira gatilho para o serviço de OCR, e aí ele devolve o resultado do jeito que eu expliquei lá, beleza. Não tem chatbot. O próprio N8N está fazendo esse trabalho. Não tem integração com o canal, entendeu? É muito mais fácil a vida se for um upload simulado. Então, estou tentando trazer para esse lado. Se for isso, beleza. Mas lá embaixo, ele fala que é o chatbot. Então, de novo a FIAP entrando em contradição. A gente vai ter que ir na parte de tirar dúvidas aí. Já anota isso aí para eu dar uma perguntada depois pro Leonardo, cara. Você consegue mandar isso no WhatsApp? Põe no chat aí, Jonas, para a gente não esquecer. Para a gente perguntar se a gente pode realmente fazer como upload simulado ao invés de desenvolver o chatbot nesse sprint. Eu não vou anotar isso agora porque eu tô pro celular, então é meio foda ficar saindo aqui da reunião. Até porque eu ainda tô tentando. Você manda aí, Jonas? Eu acho que ele tá mudo. Tá com o microfone mutado, mas vamos esperar que sim. Por hora segue aí. Depois, qualquer coisa, eu vejo a gravação. Isso, tem também a gravação, mas tá aí. Organizar arquivos em diretórios ou classes, convertendo em tarefas automáticas. É a estrutura que eu falei da S3, tá? Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, tranquilo. O S3 e o N8N estão virando dois componentes essenciais para esse sprint, tentando encaixar ali na arquitetura, tá? Confirmar o recebimento, confirmar como exatamente, né? Se for com uma conversa no chatbot, essa confirmação pode ser uma mensagem dentro da própria conversa. Recebi seu arquivo, estou analisando. Enviar em caso de erro ou direcionar o usuário para o próximo. Confirmar passando uma informação que tem no documento. Como essa confirmação vem depois do CR, cara, eu acho que é mais pra gente falar. Validei seu CR, ele tem tal informação, tem tal questão ali dentro dele. Pra realmente mostrar que conseguiu captar com certeza os dados do documento. Pode ser, interessante. Ou a gente pode trazer isso para o fluxo síncrono de conversa ali com o chatbot, se for ter chatbot mesmo, ou se for simulado, essa confirmação pode ser uma mensagem, pode ser um e-mail simulado, até eles abrem essa opção aqui em alguns pontos. Validar a imagem de documentos com visão computacional, aqui é o ACR, tá? Para garantir a autenticidade e conformidade. A gente vai escolher um modelo, talvez dois, de documento, e vai trabalhar em cima desses. Executar a rotina de envio de e-mail automático para confirmação ou atualização de status do processo. Não é lá tão difícil isso aqui, mas conforme o processo mudar, dependendo do tanto que a gente vai abranger do fluxo inteiro, em determinado espaço, aí é dentro do N8N. N8N, manda um e-mail para o cara. Entendeu? Acho que não precisa fugir disso, não.
Sprint 2 representa a integração efetiva, automação, IA e front-end. Interessante aqui que ele está falando de front-end, mas ele não mencionou front-end em nenhum dos pontos aqui em cima. É a FIAP perdida de novo. Aproximando o projeto de um ambiente de atendimento real e totalmente digital. Aqui é o seguinte também, para ficar registrado também, até para o Gabriel, que provavelmente vai ter essa dúvida quando ele assistir a gravação. Aí fala, Gabriel, se você discordar. Quando a gente pensa na solução como um todo, tem lá o front-end, a API e tudo mais, eu não estou vendo necessidade aqui de a gente desenvolver front-end no Sprint 2, tá? A não ser que tenha alguma coisa lá embaixo que eu não vi. Sendo isso verdadeiro, a gente não precisa desenvolver o front-end, eu acho que isso vai ser o Sprint 3. Quando a gente chegar num ponto que, agora você vai ser transferido para atendimento humano, por exemplo, pensa que o chatbot vai fazer toda a triagem de entendimento de quem é o cliente e obter esses dados a partir do documento que ele enviou. Montar um fluxo simples. Concluiu, identificou quem é, ele transfere para o humano, só para simular. Só que o transferir para o humano vai ser só a mensagem. Eu vou fazer a transferência agora para o humano, mas não vai acontecer uma transferência propriamente dita, tá? Por enquanto. Que é o que faz sentido para mim, cara. Porque senão os caras estão querendo aqui em 10 dias uma solução pronta, nenhuma consultoria da Capgemini com 30 pessoas vai fazer isso. Automatizar. Objetivos, de novo. Automatizar o pipeline de documentos, já falou. Estruturar o fluxo completo desde o recebimento. Melhor que você falou desse ponto aí, Marcos, desculpa aí interromper. Então, o seu entendimento nesse ponto é que a gente não vai, de fato, dar seguimento em um outro canal, o atendimento direto, só, tipo, gerar um JSON, um Markdown, alguma coisa assim, com o contexto do histórico de outro chat, de outro canal. É isso? Tudo que é contexto, pensa histórico. Toda vez que você pensar histórico, isso vai salvar no banco de dados. Certo. Que é banco de dados aqui. Só que para esse sprint eu quero fugir do API Gateway, banco de dados e o console do operador. Esse lado todo aqui de baixo. Não acho que precisamos desses caras. Eu acho que a gente consegue se virar bem com essa parte de cima aqui. N8N, S3 e serviço de OCR. E olha lá. Vai ter que ter, talvez aí a gente vai decidir até o final, você já vai ver na parte de objetivos, se a gente faz também o agente de IA aqui. Licença, isso a gente já pode usar aqui com o ROC, e tem vários IA lá a preço bem baixo, para conectar no sistema. Tá um pouco ruim o áudio, Jonas. O que é o ROC? O ROC, ele é LPU, né? Você pode usar várias inteligências artificiais a preço bem baixo, né? Para conectar no sistema, né? Ou não vem ao caso essa conexão das IAs com o sistema? A conexão não é tão. A AWS tem bastante coisa para isso. Isso não é tanto tão problemático agora, mas a gente vai precisar pensar realmente nisso. Porque, puta, cara, isso é muito. São muitas possibilidades aí. Eu não quero deixar um negócio muito aberto, eu quero deixar um pouquinho mais fechadinho dentro dos objetivos do sprint. Tá? Meio que. Enfim, não é uma consultoria realista, né? De verdade. Vamos seguindo. Objetivo, pipeline de documentos, de novo, lá, identificar lá o documento, jogar no chatbot. É aqui que eu falo, integrar o chatbot à gestão de arquivos. Permitir que o chatbot receba, confirme e organize documentos, além de enviar respostas ou orientações de reenvio. Aqui começa a ficar estranho, porque olha só, aqui em cima eles falam que pode ser via chatbot ou piloto simulado, a partir do recebimento de documentos, mas se eu fizer o piloto simulado, eu não tenho chatbot. Não faz sentido. Mas aqui embaixo o chatbot é obrigatório. Então, de novo, nós temos requisitos contraditórios aqui da FIAP. Eu acho que a FIAP devia usar o ChatGPT para revisar o texto deles. Eu acho que ela já usa para criar o texto, só que pra não criar, faz Mas ele deve estar usando o ChatGPT 3.5, cara, não é possível. Porque vem umas coisas muito repetitivo. muito quadrado, repetitivo, cara, demais. Não tem relação, tem uma relação do que você coloca no começo com o final, só que tá desconexo. Tá muito repetitivo e como tem se você começa você muda de ideia no meio do final do documento. Parece um telefone sem fio, né? Cada parágrafo é um nó. Do começo para o fim, a coisa muda totalmente.
Bom, aprimorar a comunicação inteligente, aplicar NLP para interpretar intenções do usuário e IA generativa para gerar mensagens contextuais e personalizadas. Então, aqui tem, isso aqui é um agente de IA, um chatbot. Validar documentos com visão computacional, detectar e verificar padrões em imagens, como layout de passaporte ou formulários padronizados. Aqui é mais do mesmo ali, está ligado ao pipeline de documentos, só que aqui a gente vai usar a visão computacional lá no serviço de OCR para poder identificar isso. Concluir a arquitetura da plataforma. Cara, isso aqui eu achei muito bizarro. Concluir a arquitetura da plataforma significa desenvolver todos os pontos. Chatbot, RPA, IA generativa, visão computacional e front-end. Olha o front-end aqui, ó. E front-end, formando um pipeline funcional e documentado. Para mim, isso aqui é inviável. Considerando que vai ter que desenvolver front-end também. Garantir. Cara, porra, front-end. Aí o Gabriel vai dizer se é um negócio que é mais a praia dele, né? Eu sou o cara de back-end, então, para mim, o front-end é meu mundo. Conformidade, boas práticas, diretriz de segurança, blá, blá, blá. Isso aqui a gente enrola, beleza. Mas a partir do... Esse objetivo aqui, concluir a arquitetura como objetivo do Sprint 2, eu acho bizarro. O que vai sobrar para o Sprint 3? Não sei. Quantos sprints são? Só 3, né? São 3, né? Eu vi em algum lugar que o Visa são 3 sprints. Acho que no primeiro eles explicam que são 3. Requisitos técnicos, funcionais. A solução proposta nessa sprint deve considerar os conteúdos e práticas desenvolvidas dentro das disciplinas, ok. A seguir estão os requisitos mínimos esperados alinhados às disciplinas. Então tá claro. Chatbot funcional que recebe e organiza os documentos, criando tarefas automáticas a partir de arquivos enviados. Qual é a minha sugestão aqui, então, galera, digerindo isso aqui tudo? Vamos aprofundar mais no N8N. A gente precisa de um dono para isso, o dono do N8N. Porque esse aprofundamento vai nos dizer o quanto a gente pode usar o N8N para fazer o que está pedindo lá. Porque ele é um bom orquestrador de fluxo, de agente de IA e tudo mais, porque talvez no final das contas fique 3 blocos. N8N, Serviço de Visão Computacional, OCR, e o agente. Bum, 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 ABC. Um para cada um. Entendeu? Aí tem o front-end também. 4 blocos. Mas aí começa a ter os outros componentes aqui no meio, API Gateway e tudo. Mas acho que entendendo o N8N, talvez seja boa parte do que eu imaginei que seria no API Gateway exista no N8N, saca? Que é, por exemplo, essa questão do gerar as tarefas, orquestrar, pegar a resposta lá do OCR. Dos outros módulos. Oi? Sim, só concordando que o 8N vai ser o centro, vai ser o core que vai unificar todos os outros módulos. Cara, sendo bem honesto, apesar de eu já ter um básico, assim, um básico do básico de conhecimento de N8N, eu realmente não queria mexer com isso agora, porque isso demanda tempo pra caralho, e esse momento tô com menos tempo possível. Isso é um grande problema também, porque até o final de novembro aí, pelo menos, eu tô bem fodido. Bastante fodido. Com a MCP não, né? Não, acho que não compensa colocar nesse projeto não. Não precisa, acho que não, mas não é uma pergunta boa, na verdade. Eu pensei nisso aí, mas eu acho que é mais complicado que resolver. O NCP, né, o Model Context Protocol, ele poderia atuar aqui nessa perna, ao invés do agente, e nessa talvez. A conversa do agente de IA com o mundo externo não aconteceria via API Gateway, por exemplo. Teria um MCP Server aqui no meio. O problema do MCP Server é que você tem que colocar o back-end dele para falar com o sistema do outro lado. Então a gente só adicionaria mais uma caixa aqui. Entendeu? Então o sistema de produção faz todo sentido para escalar e abstrair o agente. Você poderia ter outros agentes depois usando o mesmo serviço de MCP. Mas como aqui é uma plataforma mais simples, eu só tenho um agente de IA para fazer uma coisa só, aí o MCP não justifica, saca? Entendi. Mas é interessante. A gente usa bastante MCP agora nas soluções lá da empresa, e é quando o cliente tem vários agentes. A gente tem cliente que o cara tem 15 agentes diferentes, em áreas diferentes, e aí
Bom, aquele mesmo serviço, ao invés de ter que construir 10 desses 15 agentes, eles põem em um lugar só no MCP Server, que vai fazer a integração via API com o serviço que suporta ele, e aí ele entra no catálogo de MCP que o bot que precisar disso, o agente que precisa disso, ele busca no MCP Server, passa o contexto e espera a resposta. Então, tipo, flui bastante, fica bem mais fácil a gestão de integrações via MCP Server. Mas só tem um, não faz sentido. Me tira uma dúvida, Marcos, em relação a essa questão da MCP, porque eu acho que eu nunca peguei isso aí, só que eu tenho uma leve impressão, acho que errada, na verdade, sobre o Copilot Studio. Você falou que você também está usando ele, né? Você criando um agente dentro do Copilot Studio e você criando... Você tem seu agente, você cria vários modelos diferentes que o agente vai estar atuando como orquestrador de cada um deles. Como esses agentes, esses modelos que você vai estar criando a partes, vão ser puxados de acordo com a própria decisão do agente, isso seria uma comunicação MCP? Ou não seria? Não necessariamente, você não precisa de MCP para isso, mas você consegue plugar as ações do teu agente num servidor MCP. A gente tem, por exemplo, internamente na empresa, tem um servidor MCP lá da área, que ele já sabe fazer uma série de coisas, buscar em sistemas nossos. Uma porrada, estrutura documental, tal, fora o RAG, que ele já tem direto. E aí, quando você vai construir um agente que você quer usar os serviços que estão nesse MCP, a gente só pluga com o MCP que já existe lá. Para mim é uma caixa preta, eu não sei o que tem. Entendeu? Eu só tenho os serviços nomeados lá e documentados, e aí, tipo, por exemplo, um serviço que vai buscar histórico de chamados do cliente. Ao invés de eu ter que bater numa API de Service Desk, essas coisas, para pegar esse histórico de chamados, eu simplesmente tenho uma ação publicada no catálogo de MCP, que aí quando eu construo meu agente do Copilot lá no Copilot Studio, eu aponto para o MCP Server e pego eu só escolho aquela ação. Entendeu? Ele já, na verdade, ele é meio mágico, dependendo do que você... Porque ele já sabe quando ele conecta no MCP Server, isso para mim tá demorando para entrar na cabeça, é meio bizarro isso. Ele sabe porque está exposto lá. Aqui, ó. Uma caixa preta, assim, que você só faz a conexão e ele realmente vai navegando ali dentro e busca exatamente o que ele quer. Você tem que confiar nele, é um negócio muito louco. É tipo, porque numa API você fala, para eu buscar o histórico dos chamados de um cliente, eu vou fazer um get no endpoint tal, beleza. Então eu sei, eu estou desenhando o sistema, eu sei que eu tenho que ir lá fazer esse get. Eu sou o cliente da história. No MCP Server, isso está exposto num catálogo histórico de chamados do cliente. O próprio LLM, quando está plugado o seu agente está plugado, não é o LLM, desculpa, é o agente. Quando o agente está plugado no MCP e você pediu alguma coisa para ele que envolva histórico de chamados, ele já sabe que precisa usar esse cara. Entendeu? Entendi, é sim. muito louco. É bizarro o negócio. Só que aquele negócio só faz sentido, é bem legal quando você tem vários agentes. Aí a coisa fica interessante. É esse tipo de coisa que a gente devia ter nos cursos da FIAP, cara. Não ficar fazendo... Como é que é aquela porra lá? Que eu quero aprender é justamente isso. Quântico. Negócio de computação. Eu não aguento. Eu olhei de novo. Continua aqui essa porra, cara, de computação quântica, cara. Os caras não escutam. E o pessoal tá pedindo cada vez mais aula do professor de computação quântica, então vai continuar. Os outros alunos só estão... Não faz o mínimo sentido esse negócio, cara. Esse negócio devia ser engenharia de computação, pô. Não tem que ser curso de IA. Eu entendo que computação quântica vai ser um futuro pra gente. Futuro, mas eu tô mais preocupado com o presente, porque não faz nenhum sentido a gente não aprender MCP, por exemplo. A2A. Eu acho que a gente precisa aprender esse tipo de coisa. MCP que tá na moda, né? Pode mais, cara. É muito útil esse negócio. Muito útil. Mas, enfim. Continuando aqui. A gente tem esse negócio, tem vamos... Eu tava aqui na interface... não, desculpa, acho que eu desci um pouco. Classificação dos documentos, validação visual, com uso de OpenCV ou ferramenta similar. Foda-se, ele não vai dizer o que eu quero usar, o que eu vou usar. Eu vou pegar o mais fácil. Se o N8N fizer isso aqui, melhor ainda. Padrões de layout. Isso aqui é parte do OCR. Interface desenvolvida em React mais Vite. Ele está pedindo interface mesmo, simulando o painel. Envio automatizado de e-mails via... Pô, tem que ser via SMTP, confirmando recebimentos. Eu acho que tem um conector conector SMTP direto no N8N também, né? Aquilo que eu comentei antes. Se tiver, já é uma coisa a menos. Tá? Isso eu posso falar que tem porque eu já testei SMTP.
Tem, né? É que é meio básico isso, né? Deve ter mesmo. A caixinha ali, arrastou e beleza. Cara, se você faz um código em Python, em 50 linhas ele tá funcionando o SMTP. É que você viu a aula, não sei se vocês fizeram a aula desse negócio. É ridículo. Eu já usei na empresa, na Essa é a minha parte mais empresa. fácil aqui. Arquitetura para plano documentado, apresentar interação de chatbot, beleza. Tem que documentar isso aí, ok. Boas práticas de modularização, segurança, usabilidade, que isso é tudo parte da documentação, esses dois últimos. Aí tem aqui os entregáveis, já volto ali. Entregáveis. Repositório GitHub, como sempre. README completo, com descrição do projeto, tecnologias, pipeline, instruções, execuções e nomes dos integrantes, que é isso aqui, ó. Tá? Fluxograma detalhado do pipeline, que também é isso, né? Só que ele está pedindo explicitamente o fluxograma. Tá, tudo faz parte do README. Demonstração funcional. É fazer o vídeo 2 a 4 minutos, que eu acho ridículo. 4 minutos é muito rápido. Chatbot recebendo e classificando documentos e automação de tarefas e o envio de e-mails de confirmação. Para mim está totalmente desconectado, porque se você pegar a demonstração funcional aqui, onde é que entra o front-end? Cadê o front-end aqui? Chatbot recebendo e classificando documentos. Maravilha. Automação de tarefas, que é o envio de e-mail. Eu envio de e-mail, né? Qual é a tarefa automatizada aqui? Identificação do documento, cara, o OCR. Exato. É a única Não tem parte nada para automatizada. o humano fazer aqui. O que eu vou pôr no front-end? Uma tela em branco? Eu acho que seria só o chatbot mesmo, que vai ser uma parte do front-end com uma parte que você vai julgar o. Pode ser, cara. Quando eu tô falando aqui, interface desenvolvida em React. Não é não, cara. Ó. Simulando painel de atendimento com visualização dos arquivos recebidos e status das tarefas. Tá bom. Acho que aqui eu não tinha lido direito. Aqui talvez o negócio, fazer um front-endzinho ali que vai ter que bater na API, aí vai ter que ter a porra da API mesmo, para ele para ele mostrar ali o painel do atendimento. Mostrar, tipo, cara, essas são as tarefas. Talvez ali não implementar usuário nem nada por enquanto, fazer um negócio mais cru. Viu, Gabriel? Ajuda nós. Para poder fazer essa. Só para mostrar isso da simulação do atendimento. Conforme. Lembra que eu falei lá no começo que cai no serviço de OCR, ele gera devolutiva numa fila de SQS e tal. E isso é capturado ali eu vou jogar o status na API, por exemplo, isso vai ser capturado lá no front-end. É isso que eles estão É. pedindo aqui. Mas, galera, isso aqui dá trabalho, meu. Não é um negócio que vai pegar um dia para fazer, não. Aqui a gente tem que dividir bem e integrar. Porque a dificuldade de dividir é fazer essas coisas pararem de pé, né? As coisas conversarem como devem conversar. O Exato, Inoue cara. Honestamente, a minha maior dificuldade quando tem esse tipo de trabalho, você tem que desmembrar uma coisa que tem que estar completamente relacionada. Tudo tem que estar perfeitamente interligado. Porque às vezes tem uma configuraçãozinha aqui, às vezes vai depender de uma outra pessoa, porque às vezes eu tô falando uma etapa do processo que eu preciso conectar uma coisa no N8N, que vai depender de você estar em uma outra coisa, aí fica aquela dificuldade no trabalho em conjunto nesses pontos. Por isso eu não queria pegar o N8N, porque eu não vou conseguir fazer agora, nos próximos dias, só a partir da semana que vem. Que eu tô com um projeto para fazer na minha outra faculdade, agora essa semana, que vai comer todo o meu tempo, e fim de semana eu já vou pra praia, já tô programado. Aí eu só vou poder começar a fazer segunda-feira. Segunda-feira a gente está falando de. Sei lá. Tem aqui em cima. Dia 17. 17. Meu Deus, o que aconteceu com o calendário? Tem tudo no Mac, só não tem o calendário. Que maravilha. Eu Tá aqui. acredito. É que eu só usei Mac no computador de cliente, mas meu mesmo, nem trabalho, nunca usei. Eu particularmente não sou muito fã, mas durabilidade de bateria, desempenho é imbatível, cara. Então não dá para chorar muito, não. Eu tenho a máquina com Linux ali, mas não compara. Deixa eu olhar aqui. A gente tem. Qual é o deadline desse negócio? 19? Esse eu juro que eu não lembro, cara. Eu acho que a gente tinha 18 dias pra fazer. Peraí. Beleza. Por que eu tô com 19 na cabeça? Acho que é Eu de acho outra que coisa. a GS que é 19. Graças a Deus. Tá, 28/11. Já tá mais interessante. Beleza. Ufa. 28/11. Tá. Bom,
Dá para a gente ter mais um papo aqui durante essa semana, ou talvez assim, eu não sei se eu consigo encaixar outra noite, tá? Porque eu tô bem fodido essa semana. Mas talvez ir falando pelo. Dá um tempo pro Gabriel assistir essa gravação. A gente fala pelo. Ai, como é que é o nome? WhatsApp. Sim. E você começando semana que vem, acho que todos nós começando semana que vem, não acho que é bicho de sete cabeças, não. Eu acho que a gente precisa gastar bastante tempo pensando como que a gente vai ligar os pontos. Entende? Uhum. Certo. Aqui a gente tem um entendimento na sessão hoje, beleza, tá aqui, tá gravado. Precisa ouvir o Gabriel também, entender como é que tá a disponibilidade dele. Onde é que eu paro de compartilhar aqui, gente? Peraí, que eu me perdi. Aqui. Finalizar, cara, você não quer só dar uma revisada de novo no capítulo, na atividade do capítulo 1, que eu não lembro o que é? Ah, Eu sim, sei que sim. você começou sobre, só que eu queria dar uma revisada só pra ver se, de repente, eu consigo fazer ela igual eu fiz a outra. Que a É, outra... essa atividade, cara, do capítulo 1, ela tem duas partes, tá? Ela tá dentro daquele esquema do cardio IA, né? A gente vai evoluir ela. Ele tá pedindo é uma análise de imagens, tá? É bem minha cara, na real, isso aqui. Então, ele tem duas partes, preparação do dataset de imagens e treinamento de uma CNN, né? A Convolutional Neural Network, que é a mesma que eu treinei para atividade lá do coisa que não funcionou, mas que eu ainda preciso descobrir por que não funcionou, porque aqui funciona. Então, E tem eu essas duas partes. perguntei pra ele que o arquivo em si que a gente mandou, ele era o único arquivo que tava pesado, tinha 25 megas. Hoje toda a turma tinha menos de 14. Era uma possibilidade, ele comentou. Talvez pelo fato de que o pessoal seguiu estritamente o que estava lá e usaram o Iolo V5, tá? Iolo V5 já é arcaico. Eu usei Iolo V8. Ele gera modelos maiores. Só Uma cara, que... Oi? só comentar que eu passei uma vergonha ali, hein, cara, no meio da arena, todo mundo Pô, é foda, acontece. mas é que, cara, sei lá, a gente devia ter testado isso aí antes, né? Eu tinha entendido que você ia dar um pulo lá antes para testar, ou algo ou ia mandar para ele testar, algo assim. Não sabia que a gente estava indo pro... O Godoy nessa semana ficou extremamente corrido. Eu tentei mandar mensagem pra ele, só que demorou 4 dias só pra tirar uma dúvida, cara. Então nem vale a pena ficar Sempre assim, é foda. E Mas eu também olhando o aqui... cara, porque ele pediu pra mandar o bagulho dias antes, se ele não ia testar isso ali. Ele falou, não, testaram na hora, testaram na hora. Por quê? Aí ele comentou, esse site, esse programa que eles usaram pra pegar o drone e tudo mais, foi um outro aluno do presencial que fez pra ele poder fazer todo aquele funcionamento durante o evento, nem foi ele quem fez. E o aluno só fez no próprio dia do evento de madrugada. Aí já começa a atrasar tudo. Porque talvez, cara, seja o seguinte, porque o que acontece é que, independente da versão, eu pesquisei isso antes para, pô, talvez vai gerar, eu fiquei preocupado, tipo, puta, se eu não usar o YOLO V5, será que vai gerar alguma incompatibilidade? Pelo menos de acordo com a minha pesquisa aqui, não, zero incompatibilidade, porque no final das contas ele está usando o PyTorch por baixo, tá? Ele só está mudando a questão do tuning de hiperparâmetros, uma série de coisas na hora do treinamento ali, que ele abstrai isso para a gente, o YOLO. E ele divide lá os jobs de treinamento de um jeito mais inteligente, mas o funil, o final, é um arquivo BestPT, do PyTorch. E eu gerei a porra do BestPT, só se esse arquivo está corrompido na hora de transferir, entendeu? Aí não sei, porque como é que é o treinamento? É pesado para um cacete, cara, o treinamento. Eu não consegui treinar no meu Mac, pra você ter uma ideia. Eu tenho um MacBook Nossa, Pro M4, com 24 GB de RAM. Ficou aqui, ele comeu o Mac aqui por umas 10 horas e não treinava. caralho. Tava indo muito devagar. E aí. E é ruim, porque tava dando erro. Imagina você roda o negócio, sei lá, 6 horas dá um erro. Aí você tinha que começar de novo, entender por que deu erro. Lá, e vai e vem uns erros nada a ver, dificílimo de entender. Aí o que eu fiz? Eu abri um ambiente no Colab. Vou até compartilhar aqui.
Assim, Marcos, eu perguntei mais por curiosidade, cara. A gente pode deixar isso pra outra hora. Você falou que você tá na correria. Não, rapidão, ó. Aqui ele gerou esses dois caras, tá vendo, ó? O Best PT com baixíssima latência, deu 112 FPS, tá vendo? E gerou o outro Best PT também com o YOLO 8M. Eu mandei o link desse aqui para vocês, que é o Small. Porque o Small, ele deu um desempenho bom já. Tava olhando aqui em cima, agora é número pra cacete, mas em algum lugar ele mostra aqui. Como é que eu. Aqui, ó. Para cada uma das classes. Acho que vou pegar o de All, mais fácil. 83%, esse aqui foi o M. Ó, 84,4% de acerto, de acurácia. Tá vendo? 84.4 tá bom. Parece que já havia comentado no WhatsApp. E olha o hardware que tive que usar para testar, para compilar isso, ó. Um CUDA, uma A100 com 40 GB de RAM. Lá no coisa. Só assim, isso aqui treina em 1 hora com essa. Eu acho que o ano que vem vai ter negócio de drone de novo. Todo ano tá tendo, né? Vai ser o meu um projeto parecido, eu acho. Não, ano que vem vai ter novo, cara. Todo ano tem. Esse nosso Enterprise que a gente tá fazendo agora da Uvisa vai ser de novo pra concorrer no Next ano que vem. Da mesma forma que a gente Mas concorreu. a gente será que vai ter. Vai também ter. Acho que sim, né? Independente do curso já ter acabado, né? Sim, sim. Talvez sim. Interessante, interessante. Mas esse aqui, isso do drone, pô, eu fiquei chateado porque, cara, eu tava muito muito otimista que ia dar certo. Porque, cara, pô, começando lá em cima, um trabalho do cacete. A gente faz toda uma tratativa aqui nos datasets. Primeiro que o Gabriel já me mandou os datasets, mais ou menos mastigados ali, usando inclusive aquela plataforma lá é muito boa, viu, o Jonas? Para preparar os datasets. Ele já gera numa estrutura que a gente consegue usar direto no sistema aqui. Só que ela veio com algumas coisas quebradas por conta a gente teve que forçar umas classes, porque, por exemplo, o desbalanço estava enorme. Acho que bot não tinha muita foto, essas coisas. E tinha imagem que veio com metadado sabe aquele quadrinho que fica em volta do objeto, quando você quer identificar? Aquilo identificado nos metadados lá. E aí o treinamento absorve isso. Só que alguns tinham, outros não. E aí, para treinar, ou todos têm, ou nenhum tem. Entendeu? E aí eu tive que fazer mais uma passada para poder gerar isso. Box, né? É o Boundbox. Eu tive que fazer uma passada para gerar isso aí, tive que fazer umas mudanças de nome de arquivo, essas coisas. Aí eu automatizei isso tudo aqui no script Python. Mas você usou as senhas Bounding Box ou com? Com. Ele tinha mais com do que sem, acho que era 80 e poucos por cento já tinha. E aí eu gerei os Boundbox nas que faltavam, beleza. É uma coisa que o Godo tinha comentado lá, que se você fez desse jeito, com o Bounding Box, ele podia não dar certo. Tinha que fazer sem ele pra ser treinado. Ele não explica assim no documento lá, olha lá no Word para você ver. Ele explica com os Boundbox. Inclusive o exemplo dele é assim. É uma coisa que o Godoy comentou lá. A gente vai realmente sentar depois para ver isso com ele. Ver de fato por quê. Inclusive, documento filha da puta aquele também, hein? Puta merda. Você começa a seguir ele, dá a impressão que você tem que começar a soldar os fios e tal, e começar a fazer todo o projeto, todo o drone, o caramba. Cara, não é assim. Ele devia ser um pouco mais seccionado, eu diria. Tipo, cara, se você só vai treinar um modelo, olha só isso aqui, não precisa olhar todo o resto. Se entender como é que o drone envia as imagens, tudo, ele vai gerar um stream, cara. É um stream pronto. Foda isso. E deveria ter um exemplo do script que eles iam usar para testar, cara. Eu acho que isso faltou, fica de dica. Porque se eles tiverem um exemplo do script, a gente consegue testar a compatibilidade antes, entendeu? Saber se tem alguma coisa. O professor usou o arquivo do aluno que não tinha feito até a madrugada do dia. Aí é complicado. Que aí dá para falar que é culpa do próprio tutor por não garantir o ambiente de teste. Eu tinha entendido que na tirada, quando você comentou lá, né, tudo, quando eles tiraram dúvidas, que a gente teria acesso ao ambiente antes.
acabou, enfim, não tendo, mas, enfim. Mas deu um trabalho, assim, surreal isso aqui, mas eu fiz unificação de classe, fiz toda a parte de feature engineering, ficou bem legal. Pois é, Isso nossa, aqui é deve uma ter uma função de diferencial. trabalho também, mano. Eu Só tive uma que fazer oversampling para não ficar, tipo, enviesado para uma coisa ou outra. Apesar que nenhum objeto se parece muito com o outro aqui, né? Mas tem alguns que tem uma diferença muito grande, ó. Tipo, 33 walkie-talkie, por exemplo. Barraca tinha 550. Entendeu? A diferença é muito grande. Mas foi, correu, testou, fiz a distribuição aqui. Quer ver o treino? Não, aqui é a geração do EM, validação do dataset. Aqui, ó. Treino com alta resolução, 16 workers. Todas, isso aqui é um saco para acertar. Falha no meio do treinamento. Mas, enfim, fez todo o treino, gerou, ó. Marcos, Oi. só para te dar uma preocupação a menos, todos os alunos do presencial, como o professor tinha falado daquelas lives lá de apoio, eles compraram o modelo, compraram a plaquinha e tudo mais, então eles estavam testando no próprio lab deles lá, todos os alunos do presencial. Então a gente teve essa desvantagem aí, que dá para falar, dá para usar como Já desculpa do aí. presencial estava no meio. É, Pensei que era só online. não, online só teve a nossa turma. Foram Eu 14. acho que uma cagada nossa foi não ter planejado isso pensando em usar o tipo a simulação, sabe? Não sei, acho que dá para fazer essa simulação também com o WalkWe, talvez. Não sei, não lembro. Você lembra da aula da câmera lá, do WalkWe? É bem limitado, cara. Eu acho Então, que dá como é online a gente apanha, né, cara? Porque não dá para saber. O que eu sei, aí tá no meu chat GPT em algum lugar aqui. Eu peguei o comando em Python que você simula o stream de imagens para poder testar. Só que eu não tinha o stream, então não consegui testar. Entendeu? Na verdade, você não simula, você conecta ele num stream existente. Então, você joga no console e eu imaginei que na aplicação teria isso, né? Teria tipo, como é que eu uso aqui? Eu rodo a aplicação, o PyTorch, peço para usar aquele modelo e para ele identificar a partir desse fluxo de imagens. Porque ele vai gerando frames. E aí o nosso frame ele tem uma capacidade de identificação, que no nosso caso, ele deu 112 frames por segundo no mais rápido. Tem algum lugar isso aqui. Isso aqui também, galera. Olha o tanto de época. Para funcionar legal, eu tive que treinar 120 épocas. Trabalhão, né? Puta que pariu, cara. É coisa pra caramba. Demora. É que aqui, com esse hardware, foi rapidão. Mas ele vai melhorando, tá vendo? De época para época, ó. Vai vendo aqui, por exemplo, ó. 062, 067, aí ele baixa um pouco, sobe de novo. Aí lá no final, ó, 082, 083, tá vendo? Então ele vai aprendendo. É uma CNN, né? Uma Convolutional Neural Network. Então funciona, beleza, o treino tá aqui. Aí no final eu copiei pro Google Drive. Só isso. Aí eu te entreguei o link do Google Drive. Uhum. Investigar depois, entender por que não funcionou. Mas, enfim, vamos fazer mais uma rodada. Vamos conversando pelo Webex. Pelo Webex, não, eu uso o Webex o dia inteiro, gente. Pelo WhatsApp. Para a gente ver, vou esperar Nossa, essa hora eu tô esquecendo até o nome das pessoas. Gente do céu. Gabriel. Vamos esperar o Gabriel assistir aqui, ver o que ele acha também e como ele sugere a gente dividir também. O que eu sugiro é o seguinte: vamos focar no que é primeiro, que é agora a parte do como é que é o nome disso? O challenge. O challenge é até dia 28. Porque o outro lá, da fase 1 ali, do capítulo 1, atividade da fase, é tranquila e até dia 6. Tem uma semana a mais. Mais de uma semana, né? Até Então, dia 6? até dia 6 do De 12. dezembro, dia 6. Esse dá para ser feito depois. A não ser que a gente vá muito bem no outro aqui. Então, minha sugestão é focar no challenge, para a gente não ficar para trás, porque é coisa pra caramba que tem aqui. Isso me preocupa. E o resto é o de sempre, né, galera? Já que a gente não vai precisar fazer solution, fica um pouco mais fácil a nossa vida.
Beleza, cara, por mim tudo bem. A gente pode esperar então o Gabriel e a gente conversa melhor sobre como a gente vai dividir essas primeiras tarefas. Eu vou torcer aqui, Gabriel, você vai assistir essa gravação, eu vou torcer para você estar um pouco mais disponível que a gente e querer pegar o N8N, cara, senão a gente vai sofrer um pouco com isso aí. Oi, Netwene, talvez uma sugestão aí é a gente dividir, cara, cada um pegar um pouco, para todo mundo saber o que que é, pelo menos, o N8N. Saber um pouco mais a fundo. Eu vou dar nesses próximos dias aí, tendo um tempo livre, eu vou dar uma fuçada melhor no N8N, para ver, porque pelo menos pelos tutoriais não parece ser tão difícil, tá? Bem intuitivo, né? E talvez a gente consiga trazer a maior parte disso para dentro do N8N para ter que codar o mínimo possível, tá? Seria ótimo, cara, seria ótimo. Eu acho que aí faz sentido, né? Pra gente. A dúvida é justamente essa, então eu não acho que vai ser tão impossível assim de dar para fazer dessa forma, porque a ideia do N2N é ser justamente esse orquestrador geral, então, com sorte, ele vai ter todas essas funcionalidades que a gente precisa. E tem uma coisa, a FIAP não falou em lugar nenhum, pelo menos que eu vi, do N8N, tá? Só que o N8N, ele atinge muito essa parte de RPA que está pedindo aqui. É meio que o foco dele, né? Automação de processo, organizar, orquestrar as coisas. E eu acho que a gente acaba ganhando ponto usando o N8N também. Então é meio que são dois benefícios, né? Dois coelhos com uma pancada só, né? Uma a gente ganhar ponto, outra a gente facilitar a nossa vida, para não ter Sim. que criar tudo isso. Porque é realmente uma solução pesada, não é uma solução tão simples assim, não. Com certeza é, mas você acha que tem muitas outras soluções que ofereceriam tudo isso que eles estão pedindo? Porque, se eu não bem honesto, eu acho que todo mundo vai correr para N8N. Por mais que a gente não tenha pego diretamente N8N nas tarefas, a gente teve a citação do N8N lá no começo da primeira fase, do primeiro ano. Teve? Não lembro disso. Ele foi citado, não foi mostrado, a gente não pegou ele de fato na atividade, mas ele foi citado algumas vezes nos capítulos. Acho que sim, no material, o cara falando exemplos de plataformas. Exato, foi justamente quando eu vi ele, eu fiquei curioso e eu peguei ele para brincar um pouco. Então, Acho assim, que não comigo foi de também. fato passado como atividade, mas eu acho que o pessoal ainda tem uma ideia de como funciona o N8N, então eu não acho que vai ser uma coisa assim única, especial no nosso projeto. Não é nem um negócio, minha intenção não é nem ser única. É tipo, cara, bom, beleza, uma boa pegada. Porque que quem vai avaliar não pode ser parcial. Ele tem que ser imparcial. Ele tem que olhar cada caso separadamente. O cara não pode mudar a tua nota porque um outro fez melhor. Entendeu? Acho que é isso que eu quero dizer, mais ou menos. Então, eu acho Ah, tá. que a gente ganha ponto nesse sentido. É melhor do que a gente querer fazer tudo, tipo, querer abraçar o mundo ali, fazer tudo na unha e não funcionar. Entendeu? Mas eu acho que a Sim. gente consegue dividir esse negócio do N8N, cara. Talvez faça mais sentido dessa forma mesmo. Porque, ó, o Gabriel, sendo honesto aqui, como tem muita parte de code, ele vai ficar com um peso danado aí já. Ele vai ficar aí com. Talvez uma divisão inteligente seja deixar o Gabriel com a parte de código no Pronto. API, no front. Eu consigo, talvez eu e você, dividir um pouco aí com o N8N. Temos documentação aí também, Jonas. Não sei onde você se vê aí, vai pensando aí onde você consegue encarar. Hoje está precisando pôr mais gente aqui, hein, Edmilson? Tô Cabe estudando 5. aqui ele aqui, rodando aqui na inteligência para ver se dá para pegar banho aqui. Dá uma Sim, cara. olhada também, dá uma estudada no N8N, Jonas, porque talvez você seja o nosso cara de N8N também, porque não sei como é que tá seu tempo, tá? De trabalho, essas coisas, mas a gente acho que precisa ser esperto nesse sentido agora, porque são altos e Tá muito baixos. complexo. Se tivesse com mais tempo, é um projetinho interessante para pegar com calma, mas eu nem vou me comprometer muito, porque eu já estou avisando agora, porque eu estou num período tenebroso no trabalho, cara. Hoje eu não saí daqui o dia inteiro, hoje, desde manhã. Eu entrei aqui, cara, eu quase que almocei aqui na frente do computador. Eu saí para comer 5 minutos. Então tô com uns dias assim, tem uns eventos acontecendo aí, tudo tá meio complicado.
Beleza, pessoal? Beleza, mas eu concordo com o que você falou, Marcos. Pode ser um bom momento pra gente buscar mais pessoas pro grupo, cara. O que você acha de eu mandar depois ali no chat da turma? Mas teve um tempo aí que o pessoal pediu. Alguém conhece a Nery? A do grupo? Ela Não. estava perguntando se podia entrar, se tinha vaga no grupo. Qual que é o nome? Mas a questão é achar Nery. alguém que vai agregar, tá? Alguém que vai somar. Ninguém pra tipo, não, só por estar no grupo é foda. Exato. Ela Pessoa que trabalha tem bem. o básico pra poder realmente contribuir. Vê se pega alguém que manja de N8N. Vai ser querer demais, cara. Eu acho que Pô, alguém tem que alguém manja. expert em N8N aí? Pago bem. Tá, bro. Vou dividir o valor aqui do prêmio do Next. Ué. Boa, inclusive vamos ver isso aí. Vamos gastar em AWS e Google aqui, o Colab. Mas já avisando que vai demorar, pelo que eu já tinha perguntado pro Godoy também essa questão de quando vai ser o prazo, como que vai ser e tudo mais. Ele falou que vai ser até o final do semestre. Pô, Ou Godoy, eu vou seja, fala pra ele que eu vou cobrar juros, cara. Quero Pix. então, tava com taxa de cobrar, mano. É um Pix, cara. Qual a lentidão pra fazer um Pix? Com quanto que os caras devem ter arrecadado nesse evento aí? Porque eles estavam Fala que vendendo umas camisetas lá, umas mochilinhas, porra, 80 pau uma camiseta, cara. tu não viu os eventos que eu participo, cara. Você tá de boa. Eu participo cada um. Porra, nem falo. Esses dias eu Eu achava até que essas coisas de eventos são caras. Vai na Disney um dia. Aí que você vai entender o que é caro. não Puta quero que... não, cara. Eu tô bem aqui, eu sou pobre, reconheço isso. Não, mas o problema eu também sou. Esse é o problema. Aí pobre não pode ir pra Disney, não, velho. Quando você vai, você se fode. Pô, uma mochilinha de nada, $90. Tipo, Não, R$ 600 quase. não pode ser não. E tá tudo quanto é lado, cara. O refrigerante, $18. Pensa, pagar R$ 110 no refrigerante. Refrigerante, Também. um copão grande, tudo bem, mas porque tem um Mickey desenhado nele, essas coisas. Aí é ok, né? É Tudo muito lá é caro. condicionado, né, cara? Tudo lá é pra você levar pra casa. A cara do Mickey, a cara de um boneco. Mas É. beleza, a gente tá já com tudo debatido. A gente vai conversar depois com o Gabriel, depois que ele assistir a gravação. E se os senhores não tiver mais nada pra pontuar, eu vou me indo aqui. Preciso. Também preciso, cara. Eu nem jantei ainda. Jesus amado. Eu preciso correr aqui. É Fala, dois, gente. cara. Eu já cheguei aqui na cal e tô mexendo, tentando arrumar essa bomba aqui de computador. Puta merda, hein, cara. Que bagunça aí. Vou ver se eu consigo te ajudar, cara. Mas isso é PC, não tem mais peça de PC, não tenho nada. O que você precisaria aí? Uma placa-mãe? Processador, já identifiquei aqui o problema. Processador. É o Processador? LGA 1151. Tá, então. É... Tá, isso eu não tenho. Eu tenho placa-mãe de AMD. Tem um acho que é um M4. M5. M5. Eu tenho até um processador aqui da AMD, só que é M4. Eu tenho uma placa M5, a placa boa, na verdade. Eu tenho um PC quase inteiro, só falta CPU e placa de vídeo. Que eu joguei no outro Viu? PC. O Tá PC é parado bom, aí? velho. Tá parado. 64 GB de RAM, tenho DR5. A Nossa, placa minha é uma placa Asus, uma placa boa pra caramba. Só que ele é grande. O que eu fiz? Eu comprei uma placa mãe pequena, uma mini minha. TX, para jogar um PC com um case menor, né? Um gabinete menor lá, para poder fingir que é videogame ali no quarto do meio ali, onde tem a TV. Sim, sim. Pô, Entendeu? se eu for precisar comprar um processador e se quiser me vender isso aí, eu aceito, cara. Vou te mandar uns detalhes dele para ver se te interessa. Aí você me fala, tem HD já, tem SSD, tem uma porrada de coisa, só Não, não essa tem realmente placa de vídeo e a CPU. Dependendo da CPU, você não precisa de placa de vídeo, né? Que aí já tem na placa de vídeo. placa de vídeo já tenho. O que aqui é só o processador, então honestamente é só o que eu buscaria realmente comprar. Mas depois você me passa as especificações e quanto você venderia nela. Beleza, vamos falando. Aí você manda, Um beleza? abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Falou. Boa noite. Coisa.